A paz do Senhor, manhã abençoada de segunda-feira para vocês, que o Senhor vai falar conosco através dessa breve mensagem. Deus te vê de uma maneira que você mesmo não se enxerga. E é assim, nós temos uma visão acerca de nós mesmos, nossa visão ela vem dentro daquilo que são as nossas experiências de vida, sejam elas boas ou ruins, sejam conquistas ou derrotas, frustrações ou expectativas realizadas. Nós criamos um conceito acerca daquilo que as pessoas dizem sobre nós, e os fatos, né? O que conquistamos e não conquistamos. Então, isso meio que cria uma ideia de uma autoanálise ou um autoconhecimento e podemos definir, se autodefinir, se definir através dessas coisas. Só que Deus ele vê de uma forma diferente. Deus vê propósitos. Deus vê algo que talvez você nem enxergue, que para você... Isso a Bíblia é repleta de exemplos. Deus chamava os seus servos e naquele momento estava tudo errado, naquele momento eles não eram o que eles viriam a ser. Você vê os discípulos totalmente despreparados, totalmente desqualificados para poder exercer o ministério da palavra. Até que Jesus é assunto aos céus, eles ficam em Jerusalém, vem o Pentecostes e vem ali a bênção do Espírito Santo. Ali eles saem da condição de discípulos e passam a ser apóstolos. Ali a gente tem o preparo, o condicionamento, eles lembram das promessas, dos ensinamentos. E aí é um abismo entre a conduta deles antes, né, do Pentecostes e depois, antes no ministério de Jesus como discípulos e depois como apóstolos. É um abismo, é um salto de qualidade na vida espiritual deles absurda. Então Deus ele age dessa forma. Hoje essa sua versão, eu falei ontem muito sobre isso, sobre essa questão de versões nossas. Hoje quem você é, talvez seja descolado daquilo que Deus te vê, porque sim, Deus ele vê o futuro, Deus ele vê os propósitos, os desígnios dele para você. Deus ele vê as possibilidades que nem você mesmo enxerga. Quando Jesus nasce, a palavra fala que alguns magos foram lá, né, entregar presentes. Eu já expliquei sobre isso diversas vezes. A tradição fala que eram 3 reis magos, mas a Bíblia não fala que eram reis e nem que eles eram 3, né? Provavelmente 3 porque foram 3 presentes. Mas fato é que eles entregaram ouro, incenso e mirra. Então, ouro, incenso e mirra não era presente dado para uma criança recém-nascida. Era presentes que eram entregues a reis. Foram presentes reais. Aqueles magos, né, que dizem que são 3, eles levaram presentes de rei, porque eles viam Jesus como rei. Eles não viam Jesus como um menininho, um bebezinho recém-nascido. Eles tinham a visão que o rei dos reis estava ali. Então você está entendendo como que a percepção, a visão do mundo espiritual, ela é diferente daquilo que talvez a realidade presente nos mostra. Talvez aquilo que nós vemos hoje, que nós olhamos com o olhar das circunstâncias ou o olhar do agora, é totalmente descolado do olhar daquilo que são os propósitos e os desígnios de Deus. E a gente não consegue compreender isso. Às vezes Deus está te chamando por um nome de uma coisa, né? Recente eu conversava com uma amiga no aconselhamento individual e ela falava que ela foi chamada pelo pastor de missionária e ela não entendia por que ela foi chamada daquilo. Ela recém entrou para a igreja, começou a caminhar na presença do Senhor. Ela já conhecia o Senhor, porém ela não tinha essa interação com a igreja e ela sendo chamada de missionária. Eu falei para ela, olha, essa é a forma que de repente o Senhor já te vê. Talvez seja o jeito que Deus te enxerga, os propósitos, os desígnios dele para você. Ela virou para mim e falou, olha, não me vejo dessa forma. Eu não me vejo pronta, preparada. De fato, ainda que não esteja pronta, ainda que não esteja preparada, mas já está claro ali os desígnios do Senhor. Aquilo que Deus quer realizar, aquilo que Deus quer fazer. Olha, não se contente com pouco. Você servindo a um Deus que pode te proporcionar muito. Não se torne um miserável diante de um banquete. Tem gente que são famintos diante de um banquete que Deus tem servido. Deus nos dá todos os meios, recursos, para que venhamos a viver a sua graça, a plenitude da sua graça, a plenitude de servir ao Senhor, de andar em seus caminhos. E para a gente destravar esse potencial que há em nós, não é fácil. Eu digo por experiência própria, pelo que eu vivo, né? E ontem eu conversei muito sobre isso na live que nós fizemos, para destravar esse potencial de promessas, esse potencial de propósitos em Deus. É uma coisa que a gente vai sendo moldado ali. Deus ele vai te moldando, me moldando, vai nos moldando
o nosso entendimento, para criar uma abertura, porque ninguém rejeita tanto o chamado quanto o próprio alvo do chamado, a pessoa que está sendo chamada. Talvez seja esse o que mais resiste. Quantas vezes eu me deparei em situações que eu rejeitava o meu chamado, eu rejeitava aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus estava revelando para um, para outro, todo mundo via, menos eu. Talvez seja assim que você esteja vivendo. Todo mundo olha para você e diz algo, todo mundo olha para você e vê algo de Deus, vê um chamado nítido, só que você mesmo não se enxerga dessa forma. Você não se vê dessa forma. Tá vendo? Os magos, né, que eram cientistas, astrônomos, né, não astrólogos, aqueles que estudavam os astros, eles foram até Jesus, deram presente de rei. Naquele momento Jesus não era ainda, né, era um bebezinho, não era, o ministério dele não tinha iniciado, ele não tinha operado nenhum milagre, era um bebê. Só que o presente deles foi dado dentro de um contexto de autoridade espiritual. Espiritualmente falando, estava ali o Rei dos Reis, estava ali o Salvador. Então foi dentro desse contexto. Então nós não conseguimos ter essa visão espiritual. Quantas vezes Deus nos trata, Deus nos fala, usa pessoas para falar de coisas que para nós parece que não bate, parece que não confere. Eu falei algumas vezes aqui de Jacó. Jacó atravessa o Jordão, fugindo para o território de Arã, e o Senhor fala, repete a promessa que fez a Abraão, seu pai, né, seu avô. Ele vira para Jacó e fala assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repete para Jacó. Só que Jacó não tinha nem a família dele, não era bendita nem a família dele, porque ele era solteiro, ele não tinha mulher, ele não tinha filhos, ele não tinha nada. E o Senhor estava falando que através dele seriam benditas todas as famílias, ou em umas outras traduções, através da família dele seriam benditas outras famílias. Mas como isso? Ele não tinha família. Então Deus já estava enxergando todos os desígnios dele para Jacó. Deus já via Jacó casado, já via Jacó com filhos, já via tudo preparado, pronto. Então, porque o Senhor ele não vive no nosso tempo. O Senhor não está preso ao tempo. Ele é acima do tempo, ele é além do tempo, ele é atemporal. Então ele vê o que entendemos como passado, presente e futuro, ele vê tudo. Ao mesmo tempo, agora ele consegue ver eu falando aqui com vocês, essa mensagem, ele consegue ver o dia de amanhã, daqui a um ano, daqui a 1000 anos, ele consegue ver há 1000 anos atrás, ele consegue ver como se fosse agora. O Jesus sendo crucificado, ele consegue ver o tempo todo, numa única linha, né, temporal. Então, ele enxergava, ele já conseguia enxergar Jacó com família, com filhos, e ele vai fazer essa promessa. Então, olha, muita calma nessa hora, tá? Principalmente com esse complexo de vira-lata que às vezes nós temos, de achar que todo mundo está pronto, que todo mundo é merecedor, que todo mundo é abençoado. Né? Eu sei, de novo, falo isso por experiência, né? Por viver essa situação. Então, assim, a gente acha que às vezes, não, fulano é melhor, ciclano é melhor, Beltrano, não, eu não estou pronto, Senhor, para fazer a tua obra, eu não estou pronto para poder ter uma bênção de emprego, passar nesse concurso, para poder ter uma família, eu não estou pronto, eu não estou pronto. Olha, se Deus tem propósitos, se Deus tem desígnios, e Ele tem, Ele é quem te dará condições. Aquele que coloca em nós o desejo é quem nos dá condições de efetuar. Então, tá calma nessa hora, cuidado com essa visão distorcida que você tem acerca de você mesmo. Eu cheguei a essa conclusão, eu prefiro ficar com a opinião de Deus sobre mim. Porque ainda que Ele veja coisas que eu não vejo, Ele me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Então, fique com a opinião de Deus sobre ti. Não fica com a opinião do homem, a opinião do... Não, ainda que seja a pessoa próxima, que às vezes os mais perto, os mais próximos são os que falam coisas que mais desanimam. Né? Não, fica com a opinião do Senhor, com aquilo que Deus acha de ti, com a forma com que Ele te enxerga. A forma que Ele te enxerga é a forma relevante, é a que importa. Tá bom? Fica com essa palavra no seu coração nessa segunda-feira, nesse feriado. A paz do Senhor Jesus.